Olá, seja bem-vindo. Desfrute do conteúdo, subscreva o canal e ative as notificações. James sempre se orgulhou de ser um homem razoável, alguém que preferia a confiança a viver consumido pela suspeita. Ele acreditava que o amor e o respeito mútuo eram os pilares de um casamento saudável e, para os outros, a sua relação com Meghan parecia exemplar. Ela era carismática, inteligente e dedicada à sua carreira como gerente de marketing. Mas a rotina, que antes era calma e previsível, começou a mudar. Tudo começou-se de forma sutil. Meghan começou a viajar mais do que o habitual, sempre a trabalho. No início, eram apenas reuniões de um dia em cidades próximas. Depois, eventos de 2 ou 3 dias em locais mais distantes. James não se opôs. Ele compreendia que o trabalho de Meghan exigia flexibilidade e estava disposto a apoiá-la. No entanto, as suas viagens começaram a coincidir com os momentos em que ele mais precisava dela em casa. Aniversários, um jantar que ele planeara com meses de antecedência, até mesmo uma consulta médica importante. O Richard precisa de mim para esta apresentação, dizia ela com um sorriso que parecia um pouco ensaiado. Richard. O nome dele começou a surgir com mais frequência nas conversas. Era o chefe de Meghan, um homem com uma presença imponente e um historial de sucesso que o tornava admirado por todos. Meghan falava dele com respeito, mas havia algo na forma como mencionava os seus projetos, as suas ideias brilhantes e o quanto aprendia ao seu lado, que soava diferente. James tentava afastar esses pensamentos, convencendo-se de que a sua mente estava apenas a pregar-lhe partidas. Afinal, Richard era casado com Laura, uma mulher que parecia ter saído da capa de uma revista. Por que Meghan arriscaria 7 anos de casamento por algo tão improvável? No entanto, a sensação de que algo estava errado não desaparecia. Quando Meghan recebia mensagens no telemóvel, ria-se baixinho para si mesma, dando explicações vagas. Não é nada importante, apenas uma conversa de trabalho. E depois havia as malas. Antes ela pedia sempre a sua ajuda para fazer as malas para as viagens, mas ultimamente preferia fazer tudo sozinha, por vezes até trancando a porta do quarto. James notou que ela se tornava defensiva sempre que ele perguntava mais sobre as suas viagens. Não confias em mim? Perguntou Meghan uma noite, quando ele questionou por que ela comprara um biquíni novo se ia para uma conferência em Denver em pleno inverno. O seu tom era firme, mas os seus olhos evitavam os dele. Ele recuou, sentindo-se culpado por parecer desconfiado. Afinal, Meghan sempre fora uma profissional dedicada. Não era o tipo de pessoa que trairia a sua confiança. Ainda assim, a dúvida pairava como uma sombra constante. Ele tentava encontrar distrações, jogando golfe com amigos ou mergulhando em folhas de cálculo no trabalho, mas por mais que tentasse, o desconforto voltava sempre. À noite, quando ela estava fora, a casa parecia maior e mais vazia do que deveria. Ele passava horas a olhar para o teto, a lutar contra os pensamentos que o atormentavam. E se eu estiver errado? E se eu estiver certo? James não queria ser aquele tipo de marido, aquele que bisbilhota telemóveis, segue a esposa ou faz acusações sem provas. Queria acreditar que as viagens eram exatamente o que Meghan dizia que eram, mas no fundo, algo dentro dele começava a rachar. Homem, isso, Joyce, o homem que sempre confiara, começava a perguntar-se se havia algo que lhe estava a se escapar. Numa noite fria de sexta-feira, James estava sentado no sofá, a tentar esconder o desconforto que crescia dentro dele há semanas. Mais cedo, Meghan anunciara que precisaria de viajar no sábado para uma conferência em Dallas. Ela já tinha feito a mala e estava agora no chuveiro. O som da água ecoava pela casa enquanto James tentava concentrar-se num programa de televisão que não lhe fazia sentido. O telemóvel de Meghan, deixado na mesa de cabeceira, vibrou uma vez. Súpedes, iam sucios.
e depois outra. James olhou, sentindo aquele mal-estar familiar intensificar-se. Não queria invadir a sua privacidade, mas algo dentro dele não conseguia simplesmente ignorar. Quando o telemóvel vibrou novamente, o ecrã iluminou-se brevemente e ele leu a notificação. Richard conseguiu o melhor hotel da cidade, o Resort Crystal Shores. O coração de James acelerou. Ele tentou convencer-se de que poderia ser inocente, uma reserva feita para ela e outros colegas de trabalho. No entanto, a curiosidade e a necessidade de saber a verdade foram mais fortes. Caminhou até a mesa, com os dedos a tremer enquanto pegava no telemóvel de Megan. Com um toque hesitante, desbloqueou-o. As mensagens confirmaram os piores medos de James. Richard escrevera: "O Crystal Shores é perfeito para o que planeamos. Fiquei com a suíte com vista para o mar. Mal posso esperar para te ver lá." Megan respondeu pouco depois: "Vai ser incrível, amor. O James pensa que vou a uma conferência. Ele não suspeita de nada." James sentiu um nó na garganta ao ler aquelas palavras. O hotel não era um centro de conferências. Era um luxuoso resort à beira-mar, conhecido por escapadelas românticas. Ele não precisava de mais provas. Aquilo era uma traição clara, sem margem para mal-entendidos. Com uma raiva contida e a mente a mil, James anotou o nome do hotel nas notas do seu próprio telemóvel, tentando processar o que faria a seguir. Não queria explodir ali mesmo, não enquanto Megan ainda estava despreocupada no chuveiro. Ele sabia que precisava de ver com os próprios olhos. Se ela estava disposta a mentir-lhe na cara, ele queria saber até onde essa mentira iria. Enquanto ele colocava o telemóvel de volta no lugar, Megan saiu da casa de banho, a secar o cabelo com uma toalha e a cantarolar baixinho. Ao vê-lo no sofá, sorriu casualmente. "Vais ficar bem enquanto eu estiver fora, certo?" James levantou o olhar, escondendo a avalanche de emoções que o consumia. "Claro, aproveita a tua conferência", disse ele, esforçando-se para manter a voz firme. Enquanto ela se movia pelo quarto, a pegar nos últimos itens para a mala, ele apenas observava, com o olhar mais frio do que alguma vez tivera. Naquele momento, ele já tinha decidido. No dia seguinte, iria segui-la até ao resort Crystal Shores. Na manhã seguinte, James acordou antes de Megan. Sentou-se à mesa da cozinha, fingindo beber café, enquanto a observava à distância. Ela desceu apressada, vestindo um blazer elegante, mas ele vislumbrou um vestido de praia cuidadosamente dobrado na sua mala. "Tem cuidado, querido. Amo-te", disse ela rapidamente, beijando-o na bochecha antes de sair. James mal respondeu. O sabor amargo da mentira dela a queimar-lhe na garganta. Esperou alguns minutos para não levantar suspeitas, depois pegou nas chaves do carro e seguiu-a. A viagem foi silenciosa, quase surreal. Megan conduzia com confiança, por estradas secundárias, que não levavam a Dallas, como ela afirmara. James manteve a distância, certificando-se de que ela não o notava. Após 2 horas na estrada, ele observou-a estacionar em frente ao luxuoso resort Crystal Shores, um lugar que parecia saído de uma revista de viagens. Falar de conferências ali não passava de uma piada cruel. De dentro do seu carro, James viu Megan sair, ajustar os óculos de sol e colocar um chapéu de abas largas. Não demorou muito para que Richard aparecesse, saindo de um descapotável desportivo. Ele abriu a porta para Megan, e os dois riram enquanto caminhavam em direção à recepção do hotel, como um casal perfeitamente combinado. James sentiu uma dor lancinante no peito. A mulher que ele amava, aquela em quem acreditava ser honesta, estava ali, a partilhar momentos íntimos com outro homem, sem mostrar um pingo de remorso. Ele não conseguiu sair do carro imediatamente. Ficou ali, a conter as lágrimas e a tentar ganhar coragem para enfrentar o que viria a seguir. Passados alguns minutos, Richard e Megan saíram do hotel,
desta vez em trajes de praia. Meghan estava deslumbrante, num biquíni azul e um sarongue amarrado à cintura. Richard segurava a sua mão enquanto caminhavam por um trilho que levava à areia. James seguiu-os a pé, mantendo uma distância segura. O som das ondas, que deveria ser calmante, rugia nos seus ouvidos. Ele escondeu-se atrás de umas palmeiras e observou-os a aproximarem-se da beira da água. Meghan ria, jogando a cabeça para trás, de uma forma que James conhecia bem. Era o riso que ela dava quando estava genuinamente feliz. Então, algo fez o seu coração parar. Meghan desamarrou o sarong e, sem a menor hesitação, tirou a parte de cima do biquíni. Richard passou um braço pela sua cintura e os dois caminharam de mãos dadas em direção à água. Pareciam tão à vontade, tão despreocupados, que James sentiu uma mistura de raiva e humilhação. Isto não era apenas traição, era escárnio. James saiu do seu esconderijo, incapaz de conter a tempestade dentro de si. Então é assim que trabalhas, Meghan? A sua voz cortou o ar, alta e clara. Ambos pararam abruptamente. Meghan virou-se, surpresa e envergonhada, tentando cobrir o peito com as mãos. Richard permaneceu em silêncio, como se tentasse avaliar a situação. James, eu posso explicar, começou Meghan, mas ele levantou uma mão para impedir. Explicar? Achas que há algo para explicar aqui? Mentiste-me, destruíste tudo. A sua voz era firme, mas cheia de dor. Ele olhou para Richard, que parecia desconfortável. E tu? Como te sentes ao fazer isto à tua mulher? És tão patético quanto ela. Sem esperar por uma resposta, James virou-se e voltou para o carro, deixando Meghan e Richard sozinhos na areia. Ele sabia que não havia mais nada a dizer. As imagens que acabara de testemunhar ficariam gravadas na sua mente para sempre. Mas naquele momento, ele decidiu que não deixaria aquela traição definir o resto da sua vida. James fez-se à estrada de volta para casa, deixando Meghan e Richard para trás na praia. A visão dela a andar de mãos dadas com outro homem, em topless, estava gravada na sua mente como um pesadelo, do qual não conseguia escapar. A dor e a raiva lutavam no seu peito, mas ele manteve-se focado na estrada, a conduzir mecanicamente. Cada quilômetro percorrido trazia uma mistura de alívio por se afastar daquela cena e de desespero ao perceber que a sua vida nunca mais seria a mesma. Quando chegou a casa, entrou sem acender as luzes. A escuridão parecia combinar melhor com o seu humor. Sentou-se na sala, com os cotovelos nos joelhos e o rosto entre as mãos. O silêncio à sua volta era opressivo, mas ele sabia que tinha de o enfrentar. Decidiu não tentar dormir. Não haveria descanso para a dor que sentia. Algumas horas depois, ouviu o som familiar das chaves de Meghan na porta. Ele levantou o olhar quando ela entrou lentamente, visivelmente abalada. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Assim que o viu, começou a chorar ainda mais, soluçando enquanto fechava a porta atrás de si. James, começou ela, com a voz embargada. Por favor, ouve-me. Eu sei que errei, sei que o que fiz é imperdoável, mas por favor, deixa-me explicar. James olhou para ela, com os olhos fixos no seu rosto, mas a sua expressão não mostrava nada além de exaustão e frieza. Explicar? Meghan, eu vi tudo. O que achas exatamente que precisa de ser explicado? Vi-te a ti e ao Richard. Vi como me trataste como um tolo, mentindo sem qualquer remorso. Não há nada que possas dizer que apague isso. Meghan aproximou-se, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ajoelhou-se à frente dele, com as mãos a tremer, enquanto tentava segurar as dele. James, eu cometi o pior erro da minha vida. Não sei em que estava a pensar. Eu amo-te. Nunca quis magoar-te. Ele afastou as mãos, recusando-se a ceder. Amor?
repetiu ele. Chamas a isso amor. Amor é trair alguém, mentir descaradamente e depois pedir desculpa só porque foste apanhada? Megan, se realmente me amasses, isto nunca teria acontecido. Ela soluçou mais alto, a sua voz quase inaudível. Eu estava confusa, James. Deixei-me levar, mas não te quero perder. Por favor, dá-me uma oportunidade. Farei qualquer coisa para consertar isto. James levantou-se e foi até a janela. Olhou para fora, com o rosto ainda sem expressão, enquanto falava. Megan, dediquei-te 7 anos da minha vida. 7 anos de confiança, apoio e amor. Deitaste tudo isso fora por um capricho, por algo sem valor. Eu não sou a segunda opção de ninguém. Não serei aquele para quem voltas a correr quando as coisas com o Richard não derem certo. Ela tentou aproximar-se dele novamente, mas ele levantou a mão para impedir. Quero o divórcio, Megan. Não há mais nada entre nós. O que fizeste é imperdoável. Megan caiu de joelhos novamente, dominada pelos próprios soluços, mas James já não olhava para ela. Ele subiu as escadas em silêncio, deixando-a sozinha na sala, consumida pelo arrependimento e pela dor que ela mesma causara. Após o divórcio, Megan viu-se apanhada num turbilhão de emoções. Estava devastada por ter perdido James, mas ao mesmo tempo agarrou-se à ideia de que a sua relação com Richard aliviaria a sua dor. Precisava de acreditar que o homem por quem arriscara tudo estava disposto a ir até ao fim. Alguns dias depois, Megan esperou por um momento calmo no escritório e confrontou Richard no seu gabinete. Entrou sem bater, ainda marcada pela culpa e pela ansiedade. Precisamos de conversar, Richard, disse ela, fechando a porta atrás de si. Ele olhou para ela, distraído com os papéis na sua secretária, e depois fez-lhe um gesto para que falasse. Megan respirou fundo, tentando parecer confiante. Divorciei-me do James. Filo porque acredito no que temos, mas tu precisas de fazer o mesmo. Não podemos continuar assim. Richard soltou uma risada curta e sem humor, e recostou-se na cadeira. Estás a falar a sério? Megan, achas mesmo que vou deixar a Laura por ti? Ela piscou os olhos, confusa. O quê? Mas tu disseste que me amavas, que isto era especial. Ele abanou a cabeça, com o tom agora mais frio. Megan, foi bom enquanto durou, mas vou ser sincero contigo. Nunca me casaria com uma mulher que traiu o marido. Se fizeste isso ao James, que garantias tenho de que não farias o mesmo comigo? Não sou ingênuo. As suas palavras atingiram Megan como um soco no estômago. Estás a dizer que isto não significou nada? Richard encolheu os ombros, pegando num documento. Significou alguma coisa, mas não o suficiente para arruinar a minha vida. E a propósito, não podemos continuar a trabalhar juntos. Deves passar pelos recursos humanos amanhã. Foi bom, mas agora acabou. Boa sorte com a tua vida. Megan ficou ali, atônita, a tentar processar o que acabara de ouvir. Mas Richard já tinha voltado a sua atenção para os papéis, deixando claro que a conversa estava terminada. Meses depois, sem emprego, sem marido e sem perspectivas, a vida de Megan desmoronara por completo. Os amigos afastaram-se, as contas acumularam-se e, pela primeira vez, ela soube o que significava estar verdadeiramente sozinha. As memórias de James voltaram com toda a força. Ele era gentil, leal e, acima de tudo, a pessoa que sempre a apoiara nos momentos difíceis. Agora, completamente arrependida, Megan ganhou coragem para procurar James. Sabia que ele provavelmente não queria vê-la, mas tinha de tentar. Numa tarde, apareceu em sua casa, hesitante, com o coração a bater forte, enquanto batia à porta. James abriu e olhou para ela com uma mistura de surpresa e cautela. Megan, o que fazes aqui? Ela começou a chorar, com as lágrimas a rolarem-lhe pelas bochechas. James, eu cometi o maior erro da minha vida. Destruí tudo o que importava.
Não passa um dia sem que eu me arrependa. Por favor, dá-me uma oportunidade. Sei que não a mereço, mas faria qualquer coisa para consertar as coisas. James ouviu em silêncio, de braços cruzados, com o olhar firme. Quando ela terminou, ele suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Megan, não guardo ressentimento. O que aconteceu foi doloroso, mas eu segui em frente. Não há mais nada entre nós, e não acho que possa voltar a haver. Ela soluçou, a dor evidente no seu rosto. Por favor, James, eu sei que posso mudar, posso ser melhor. Ele abanou a cabeça suavemente. Desejo-te o melhor, Megan, mas não sou a resposta para os teus problemas. Boa sorte com a tua vida. Com isso, ele fechou a porta, deixando Megan sozinha na varanda. Ela ficou ali por alguns minutos, a tentar parar as lágrimas, e depois, finalmente foi-se embora. A sua traição custara-lhe tudo, e ela percebeu que algumas coisas, uma vez destruídas, nunca podem ser reconstruídas. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!